que ninguém passasse necessidade. Isso aí não aconteceu. Todo mundo foi o quê? Foi se doando. Quem era rico vendia sua propriedade. Não foi exigido pelos apóstolos. O apóstolo não exigiu nada. Mas foi o quê? Foi o amor que constrangiu. E quem tinha seus bens, vendia seus bens e colocava aos pés do quê? Dos apóstolos, dos discípulos, para que todos vivessem numa só união e que ninguém tivesse nenhum tipo de necessidade. É uma coisa muito linda, porque foi uma coisa voluntária. E Deus está querendo que nós também tenhamos um coração voluntário para a obra de Deus, para que a obra de Deus pudesse crescer. Amém? Amém. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe está em Atos 4, 32 a 37. Amém? Amém. Vamos cada um ler um versículo? Amém. O 32, pode começar. E era o coração e a alma da multidão do escrevia. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas fizeram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. 35. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé e traduzido filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Aleluia. Esse era o perfil da igreja do primeiro século. Eles tinham amor. Então eles não queriam que ninguém passasse necessidade. E aqui está sendo revelado, foi escrito, não é que para a gente vender os nossos bens e trazer, porque até hoje está um pouco até muito difícil. Mas sabe por que eles faziam isso? Porque havia sinceridade e responsabilidade na mão dos apóstolos. Porque se eles não vissem amor e não vissem responsabilidade, eles não iam fazer isso. O dízimo é correto? Sim. Por que nós damos o dízimo? Porque o dízimo é um modo de agradecer a Deus pelo nosso sustento, pela saúde. Agradecer ao Senhor pela saúde, porque muitos não têm saúde para poder trabalhar, acordar cedo, pegar um trem, pegar um ônibus. Então nós devolvemos para Deus. Foi determinado no Velho Testamento e persiste hoje no Novo Testamento. É simplesmente nós damos o dízimo por quê? Por gratidão. E também para manter a casa do Senhor. Porque a casa do Senhor é necessário. Se paga os impostos, se paga a luz, paga tudo aquilo que é necessário. Amém? Amém. A introdução diz assim: nesta lição veremos como o amor de Deus se manifesta numa igreja genuína, cristã. Ela capacita a igreja a enxergar os mais necessitados e a buscar os caminhos para suas carências, para que suas carências sejam atendidas. A primeira coisa que eu vi quando eu cheguei foi a caixinha. Eu olhei, tem mantimento. Glória a Deus. Aleluia. Então nós temos que ser uma igreja de amor. Amém. Trazer para a casa do Senhor, porque tem pessoas necessitadas. É lindo você poder trazer dentro das suas compras, trazer para a casa do Senhor o mantimento. E quando chega uma pessoa necessitada, aqui já tem uma equipe que vai separar e vai dar. Glória a Deus. Então nós estamos o quê? Dentro da palavra, nós estamos o quê?
Cuidando dos mais necessitados. E quem vai cuidar do mais necessitado? Muitas das vezes somos nós, a igreja. Chega uma pessoa aqui necessitada, não encontra nada, só oração, vai falar o quê? Essa igreja não tem amor. Mas uma igreja cheia de amor sempre tem um estoquezinho para poder ajudar as outras pessoas. Porque hoje nós temos, mas nós não sabemos o dia de amanhã. Hoje nós somos empregados, nós temos nosso sustento, mas talvez amanhã nós não teremos. E aonde nós vamos buscar recurso e ajuda? Na casa do Senhor. Hoje nós não precisamos, mas amanhã nós podemos precisar. Entendeu? Então nós temos que ver o nosso semelhante como nós gostaríamos de ser visto, em amor. Amém? Amém. E esse amor que a gente está falando não é um amor humano, porque o próprio ser humano, ele tem um instinto do pecado, e o pecado é ruim. Se nós formos deixar-nos envolver pelas coisas do mundo, nós vamos fazer o quê? Aquilo que não é bom. Mas esse amor que nutre a nossa alma, não é um amor porque nós somos bons. É um amor que vem do céu, que vem de Deus, que vem do sobrenatural. Do sobrenatural. Não é um amor porque nós somos seres humanos. Nós somos um tipo de pessoas que, antes de aceitar Jesus, nós éramos o quê? Trevas. Nós éramos trevas. Nós não enxergávamos a luz, nós não tínhamos a luz. Mas agora nós temos o quê? A luz. A luz de Cristo. Antes nós éramos trevas, mas agora nós somos o quê? Luz do Senhor. Então nós devemos proceder e andar como filho da luz. Aleluia. Andar como filho da luz. Esse amor é o amor de Deus. Entendeu? Existem 3 tipos de amor. Que é o amor ágape, que é aquele amor que vem, que é o amor de Deus. Temos o amor filho, que é um amor entre amizade, família, entre os seres humanos. Esse é o amor filho. E também tem o amor eros, que é o amor entre casais, marido e mulher. Então, quando nós recebemos o amor ágape, que é o amor de Deus, nós conseguimos fluir o amor eros, que é o amor entre o ser humano, o amor entre que nós temos com a nossa família, com nossos filhos. Então, esse amor que está dentro de nós, que nos move a fazer a obra de Deus, de ser ter compaixão, ser compassivo, é de Deus. É de Deus. Porque muitas das vezes as pessoas se acham boas por demais, que eu faço, que eu sou boa, que eu sou isso. Não! Bom é o Senhor, que se deu por nós. Bom é o Senhor, que hoje nós temos esperança de vida eterna. Bom é o Senhor, que ressuscitou e enviou o Espírito Santo. E nós não somos sozinhos, nós não somos órfãos, nós temos o Espírito Santo de Deus. Isso foi o quê? Demonstração de amor. Porque se Jesus Cristo não tivesse vindo, não tivesse morrido, não tivesse ressuscitado, hoje nós não teríamos quem? O Espírito Santo. Tudo foi um processo aqui de amor. E todo bem que nós fazemos não é de nós mesmos, é porque nós temos o amor de Deus. Isso é para quê? Para que nenhum ser humano se glorie, né? Se glorie. E fazer a obra, fazer obras beneficentes, não é porque para ser salvo. Nós fazemos obras beneficentes porque isso é consequência do amor que nós recebemos. É consequência do amor que nós recebemos. Porque de nós mesmos, nós seríamos o quê? Egoísta. No fundo, nós seríamos o quê? Egoísta. Quando nós abrimos o nosso coração e deixamos Deus agir, o Senhor agir, o Espírito Santo de Deus agir, a mudança dentro de nós. É por isso que nós
demonstrando esse amor. E esse amor é o amor ágape. Vamos abrir Romanos 5:5, capítulo 5, versículo 5. Romanos. É só o Espírito de Deus. Romanos 5:5. Quem achou pode ler, por favor. E outro pode abrigar Gálatas 5:22. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Repete, por favor. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia. Aonde da unidade não tem confusão. Glória a Deus. Porque o Espírito Santo de Deus está nos nossos corações, no Amém. nosso meio. Amém? Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e esperança. Aleluia. Isso aqui são o quê? São as virtudes de Deus. Quando nós temos o amor, essa virtude é manifestada dentro de nós. E para que essa virtude seja manifestada, nós temos que o quê? Estar em oração, buscando o Senhor, para que a nossa igreja seja cheia de quê? Do Espírito Santo. Porque se nós não tivermos cheio do Espírito Santo, cheio da verdade de Deus, sempre vai ter confusão, sempre vai ter picuinha. E muitas das vezes nós nos anulamos pela obra de Deus, nos anulamos por causa do amor de Deus que habita dentro de nós. Então, o Espírito Santo de Deus nos faz ser uma pessoa o quê? Reflexiva. Porque senão teria o quê? Confusão. Mas onde há o Espírito Santo de Deus há liberdade. Onde há o Espírito Santo de Deus não há confusão. É que nem quando nós fomos escolher teve votação, né, para escolher o uniforme, né? Aí todo mundo botou saia preta. Aí eu queria saia marfim. Imagina. Eu queria saia marfim. Mas a maioria escolheu preto. Então, eu não vou arrumar confusão, porque a maioria venceu, né? Então é ter esse concílio, entendeu? Não arrumou confusão com qualquer pessoa, porque nós estamos vivendo numa época, se nós não tivermos cheio da virtude de Deus, fica difícil. Nós temos que alimentar o Espírito Santo de Deus dentro da gente a cada dia, para que os frutos do Senhor fluem dentro da igreja, para que a igreja tenha unidade e a igreja venha crescer cada vez mais. Porque começou com o quê? Com 12, depois foi para 120, depois foi para 3.000, 5.000, e a igreja foi crescendo. E foi crescendo. E é difícil administrar uma igreja em crescimento. Porque quando só tem 20, 30 pessoas, a unidade parece ser maior. Mas nós temos que o quê? Viver em unidade com o Espírito Santo de Deus, para que tudo que estava sendo feito quando a igreja era pequena possa ser feito com a igreja que chamada grande, né, com muito mais membros. Só vai ter o quê? Mais dificuldade. Vai ter mais dificuldade de quê? De administração. Amém? Glória a Deus. Vamos ler aqui a introdução. Nessa lição, veremos como o amor de Deus se manifesta numa igreja genuinamente cristã. Ela capacita a igreja a enxergar os mais necessitados e buscar caminho para sua carência, para que sua carência seja atendida. Esse amor, contudo, não é um mero sentimento humano, como eu já tinha falado, né? É do Espírito Santo de Deus. Em vez disso, ele é a expressão máxima da graça de Deus que foi derramada abundantemente nos corações daqueles que creem em Jesus Cristo.
Somente através do amor de Deus o cristão aprende a ser solidário, generoso com aqueles que precisam ter suas necessidades supridas, como foi feito, né? Se a gente não botar o fruto do Espírito Santo para aflorar, se nós não dependermos do Espírito Santo e ter consciência de tudo que nós fazemos, não é de nós mesmos, é o amor de Deus que flui dentro da gente, nós vamos ter a capacitação para ver todos esses detalhes que a igreja precisa. Porque a igreja de Jerusalém cresceu porque eles viam dentro no meio deles os necessitados e aflitos. Amém? Amém. Glória a Deus. O amor manifestado na comunhão cristã. O crescimento da igreja. Nesse ponto de sua narrativa, Lucas se refere à igreja como a multidão dos que criam. Essa expressão pode ser entendida como um sentido de um grande número, ou assembleia. A igreja que havia começado com 120 discípulos, agora é uma grande multidão. Uma igreja pequena possui a mesma natureza e essência de uma igreja grande. O que? As carências, as necessidades, todas elas. Uma igreja pequena e a igreja grande tem a mesma essência de uma igreja grande. Assim como uma igreja grande, uma pequena igreja também enfrenta seus problemas e desafios. Contudo, os desafios e problemas de um grande povo são maiores em proporção em relação a uma pequena. Eles se tornaram mais complexos, portanto, mais desafiadores. A igreja pequena tem sua natureza e sua essência, mas como a grande, todas elas têm as suas necessidades, só que são desafios. A igreja tem que estar preparada para os desafios. Nós estamos orando, buscando o Senhor. Senhor, traz almas, Senhor, salva almas. Mas só que nós que estamos aqui temos que estar preparados para quê? Os desafios que virão. Qual é o desafio? Da administração. Administrar 20 é de um jeito. Administrar 50 já é outro. Administrar 500, mais dificultoso vai ser. Então a igreja tem que estar o quê? Preparada para essas dificuldades. Então, por isso nós temos que crescer na graça, no conhecimento, para que a igreja não venha ter problemas. Amém? Amém. No ponto 2 diz assim: o desafio do crescimento. Tudo que cresce tem desafio. Tudo que cresce tem desafio. Vamos tirar uma experiência assim. Nós estamos no nosso emprego em um setor. Nós já dominamos aquele setor, então é tranquilo. Nós dominamos. Mas quando nós formos para outro setor, ser promovido, vai começar o quê? O desafio. Vai começar o desafio. Não vai ser a mesma coisa como antes, que você já dominava. O crescimento era desafio. Você vai ter que estudar mais. Você vai ter que buscar um modo para que todas as coisas venham a se encaixar, para que a igreja não tenha falta de nada. Para isso nós temos que quê? Nos adaptar, nos preparar para o crescimento. Temos que nos preparar para o crescimento. Temos que nos preparar para a evangelização. Nós temos que sair e falar: Jesus cura, Jesus salva, cura e liberta. Mas eles lá fora, eles têm cada pergunta, cada interrogações. Se nós não estivermos preparados na palavra, nós vamos passar vergonha. É por isso que nós temos que estar na escola dominical. Por isso que nós temos que ler a Bíblia cada dia. Por isso que nós temos que orar, buscar o Senhor, a revelação da palavra. E buscar também um contato bem exclusivo com o Senhor. Não tem coisa melhor, coisa mais linda de nós orarmos e já, através da nossa oração, nós já sentirmos a resposta através da palavra. Deus fala através da palavra. É o testamento que Ele deixou.
Nós falamos com Ele em oração. E o Senhor nos responde através da palavra. Se nós não lermos a palavra, se nós não tivermos conhecimento, como que nós vamos querer ouvir resposta de oração? É tudo um contexto. É tudo dentro de um contexto. É por isso que os discípulos ficaram o quê? Em oração, em obediência. Os discípulos estavam cheios de Deus. Eles queriam anunciar Jesus Cristo. Eles queriam falar sobre o quê? Sobre a ressurreição. Com a ressurreição, tudo tinha mudado. Porque antes de Jesus Cristo ter vindo, para eles se reconciliar era de um jeito. Era necessário que o sangue seja desperdido. E era um sangue de animal, que não tinha efeito. Mas depois que Jesus Cristo veio e morreu, derramou o seu sangue, tudo mudou. E depois da ressurreição, mudou mais ainda. Porque ficou convicto para cada um de nós que nós vamos ressuscitar também. Quando nós morrermos, nós vamos para o céu, nós vamos nos encontrar com o Senhor. Antes, ele não tinha esperança. Não tinha esperança. Mas hoje nós temos esperança em Cristo Jesus. Alguém pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Amém. Nós temos esperança. E temos desafio também. Assim, vemos a igreja de Jerusalém crescer à escala geométrica. Ela multiplicava. E está em Atos 6, 7. E com isso, os desafios também eram maiores. Como igreja. Como igreja que até pouco tempo não passava de um pequeno número, se comportaria com um novo formato adquirido. Ela manteria a unidade em meio à complexidade. Somente o amor poderia manter o elo fraterno entre os crentes. De fato, Paulo dirá que o amor de Deus foi derramado nos corações dos crentes pelo Espírito Santo, que está em Romanos 5,5, que nós lemos anteriormente. O apóstolo dos gentios disse que o amor é o vínculo da perfeição. Somente através do amor cristão a igreja pode manter-se unida. Vamos ler todo mundo junto? Somente Através do amor cristão. Amém? Somente Através do amor cristão, a igreja pode manter-se unida. Aleluia! Somente através do amor cristão a igreja pode se manter-se unidas. Não tem como ter união dentro de uma assembleia, dentro de uma igreja, se não tiver o amor mútuo um para com os outros. Quando uma igreja se fragmenta, se divide, isso significa que o egoísmo tomou o lugar do amor em algum ponto. É por isso que nós temos que pedir ao Senhor para nos examinarmos, para que o egoísmo, a inveja não entre no nosso coração. E se isso entrar no nosso coração, começa a igreja que se fragmentar, começa a se dividir. Mas a igreja de Jesus Cristo não pode ser o quê? Dividida. A igreja do Senhor tem que ser o quê? Unida, um só corpo. E é isso que o Senhor estava ensinando os apóstolos perpetuou isso para nós. Deixou o exemplo dentro da palavra, que sem o amor, foi Paulo que escreveu, né? Em Colossenses 3,14, que somente através do amor cristão a igreja pode se manter-se unida. Quando uma igreja se fragmenta e se divide, isso significa que o egoísmo tomou o lugar em algum ponto. Por isso nós temos que nos examinar. E não tem coisa melhor do que nós nos examinarmos. E se nós tivermos alguma coisa contra o nosso irmão, às vezes a gente na correria, a gente pode falar alguma coisa que entristeceu o nosso irmão, procedeu de uma maneira errada. Não guarda mágoa, não. Guarda mágoa, não. Vai o irmão, fala assim, meu irmão, você falou aquilo que me entristeceu tanto.
Mas eu quero te perdoar. Gente, o perdão é a coisa mais linda que existe. O perdão nos deixa de ter saúde, saúde espiritual. E se nós não perdoarmos, Jesus Cristo também não vai nos perdoar, porque o Pai Nosso nos ensina. Quando nós lemos, quando nós recitamos o Pai Nosso, como é que é? Pai Nosso que está no céu, venha a nós, seja feita, assim na terra, o pão nosso, nos dai hoje, assim. Então nós temos que perdoar. Se nós não perdoarmos, o Senhor não tem como nos perdoar. Como que você quer ser perdoado se você não perdoa? Mesmo que seja difícil. Tem coisas que é difícil, né? Mas nós temos que nos dobrar diante do Senhor. Senhor, eu não consigo. Eu não consigo perdoar, me ajuda. Por isso nós temos o Espírito Santo. Por isso nós temos o Espírito Santo, para nos ajudarmos. Senhor, eu preciso liberar perdão. Senhor, eu preciso estar com a minha alma aberta para que Tu venha fluir. Com mágoa, o Espírito Santo de Deus não vai movimentar dentro da gente. Nós vamos abrir brecha. A falta de perdão abre brechas dentro da nossa vida. Aí muitas das vezes vem as enfermidades, as doenças subsomáticas, tudo é falta de perdão. E Deus já nos ensinou isso desde quando Ele estava na terra. Quando os discípulos falaram, Senhor, eu não sei orar. Então o Senhor deu um padrão. Não é para fazer repetição, não, é um padrão. Primeiro, dentro da oração, nós temos que fazer o quê? Dar a nossa glória, a nossa aleluia para o Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Nós chegamos diante do Senhor exaltando Ele, glorificando a Ele. Nós vamos falar para Ele o que Ele é, o que Ele representa. O Todo-Poderoso Senhor, El Shaddai, aquele que nos guia, aquele que guerreia nossas guerras. Chegar diante de Deus não é chegar diante de Deus não é chegar e falar, Senhor, eu preciso disso, não. Nós temos que chegar diante do Senhor de uma maneira assim, muito especial, dizer quem Ele é para nós. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Vai dizendo quem é o Senhor. Exalta o nome dEle. Aí depois de exaltarmos, nós vamos o quê? Pedir perdão. Dizermos para Ele que nós não somos dignos. Dizer para o Senhor que nós somos dependentes dEle. Aí depois nós vamos falar, Senhor, estou com esse problema. Se possível for, se for para a Tua honra, se for para a Tua glória, Senhor, eu coloco diante de Ti esse meu problema. Eu coloco diante de Ti, Deus, essa minha necessidade. Aí nós vamos falar com Deus. Depois que nós elogiamos bastante o nosso Deus, depois do elogio, aí nós podemos pedir, né, assim, nosso Pai, aqui na terra. Então, às vezes, nós falamos, Paizinho. Aí o Pai já fala, já vem, quer alguma coisa, pode falar. Entendeu? Porque nós temos que elogiar. E é muito bom, nós sabemos que nós temos um Deus que cuida da gente. Nós não estamos alheios a esse mundo. Pai, Dá o barulho do seu coração. Seu coração, né? Aí diz assim, a vida. Glória a Deus. A vida anterior. A vida interior. A expressão era um coração e a alma, que está em 4, capítulo 3 e 32. Mostra a igreja em sua essência, revelando a sua união interna. O Espírito Santo de Deus capacitou poderosamente os cristãos para cumprir a missão fora da igreja. Para essa tarefa do evangelismo, mantendo o crente unido internamente. Para nós sairmos e ganharmos outras almas, nós temos que estar o quê? Unidos, num só propósito.
que aconteceu com os apóstolos? Ele obedeceu o Senhor Jesus. Jesus falou que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. E eles foram obedientes. Eles ficaram ali. Mas eles não ficaram batendo papo nem falando da vida de ninguém. Eles ficaram ali, unânimes em oração. E de repente, eu adoro essa palavra, e de repente, veio do alto um som impetuoso e encheu toda a casa. E todos foram cheios do Espírito Santo. E naquele momento, teve línguas repartidas, eles começaram a falar línguas, foram cheios do Espírito Santo. Nesse momento, eles ficaram o quê? Capacitados para poder ir e pregar o Evangelho com toda ousadia. Imagine se eles desobedecessem. A obra do Senhor não seria feita como foi feita, porque eles foram cheios de Deus, a ponto do povo ver, mas eles são doutos, eles não têm cultura, como falam com tanta firmeza, com tanta intrepidez. Mas quem nos dá essa virtude é o quê? É o Espírito Santo de Deus. Temos que entendermos que nós somos dependentes de Deus. Somos dependentes do Espírito Santo. Aleluia. Vamos abrir em Efésios 2, capítulo 2, de 1 a 5. 2 de 1 a 5. E vos vivificou, deixando vós mortos em ofensa de pecados. E que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Aleluia. O Senhor nos vivificou e pela graça sois salvos. A diferença de Pedro, quando Pedro estava lá no jardim, quando os soldados foram buscar, a mudança que houve em Pedro. Naquele momento ele pegou a espada e decepou a orelha de Malco. Olha o homem. Olha como ele era nessa época. Trevas. Mesmo andando com Jesus, mas a atitude dele era a atitude de quê? De trevas. Mas depois que ele foi revestido, depois que ele teve uma experiência realmente com Jesus, no momento que ele aguardou ser revestido, foi totalmente diferente. E tem que ser diferente nas nossas vidas. Antes nós éramos trevas, hoje nós somos luz. E somos o quê? Cheios do Espírito Santo. E nós temos que ficar em obediência ao Senhor, buscar ao Senhor, para que nós possamos também ser cheios e ir ao mundo, pregar o Evangelho. Nós temos essa responsabilidade de sair e pregar o Evangelho. Mas por que Pedro teve esse discurso glorioso? Por que ele pôde expressar a glória de Deus? Ninguém pode expressar a glória de Deus se não estiver cheio da glória. Transformado. Pedro foi totalmente transformado. E nós temos que nos transformar. Uma coisa bem certa, quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, mas a transformação é diária. Nós temos que buscar a transformação, temos que buscar em Deus ter uma vida diferenciada de como era antes. Nesse ponto aí do Pedro, né? E a gente pensa se for no passado, não. É presente, porque nós somos nascidos da carne, né? E a natureza carnal
ela impera ainda em nós, né, que estamos ainda vivos, mas aquele que é guiado pelo Espírito Santo, dominado, né, que domina o seu domínio próprio, né, essa natureza. Então esse ímpeto de Pedro, por conta que ele era um homem, um temperamento forte, um temperamento que fala de uma forma também agressiva e às vezes agir de forma agressiva. Então nessa hora, né, eu acredito que ele agiu na hora da raiva, da ira, porque ele pegou a espada ali com raiva, com ira. Então a palavra de Deus nos orienta sobre isso, que o Senhor Jesus falou, irai-vos, mas não pequeis. Então nessa hora da raiva, da ira, alguma coisa que aconteça no nosso dia a dia, né? Todo dia a gente, como diz, a gente tem que matar um leão e um urso, né? Igual Davi. Então, é muito difícil. E esse leão, esse urso, a gente está aí dentro da gente ainda. Ele está ali agitado, esperando um alimento. Qual é o alimento? É fazer a gente pecar. Então, o transformado, o nascido de novo, ele tem que todo dia vigiar e controlar essa raiva, essa ira, porque a raiva e a ira faz você agir dessa forma agressiva, que já tem essa natureza. Foi Deus que fez assim, né? Cada um com o seu temperamento. Então é um teste, né? É uma prova que o crente que conhece a palavra de Deus passa todo dia. Tem que abater esse ímpeto, essa natureza forte que tá em nós, né? Aquele que não consegue ir só pela palavra, tem que jejuar, tem que queimar esse leão, esse urso aí só abatido com jejum e oração. É verdade, por isso que nós falamos, né, que o céu é tomada força, gente. O céu é tomada força. Nós temos que renunciar nós mesmos. Muitas das coisas nós temos que renunciar. E se nós não conseguirmos por nós mesmos, nós temos que buscar em oração. Senhor, eu não consigo. Me ajuda. Me ajuda, eu quero entrar no céu. Eu não quero deixar de entrar no céu por detalhes. Depois de ter nadado, não devemos morrer na praia. Devemos que buscar o Senhor de verdade para que possamos ouvir aquele grande hino. Bem-vindo. Tem até um hino, né, da harpa que eu gosto, né? Quando angelical trombeta nesse mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa que de Deus a vai cumprir. Cristo, o meu nome proclamar. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quem espera? Amém. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu espero, aleluia. Glória a Deus. O amor como manifestação da graça. A graça como manifestação do Espírito. O melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito é o da igreja onde o amor de Deus está presente. Lucas informa que o apóstolo davam com um grande poder testemunho da ressurreição do Senhor. O contexto nos mostra que o Espírito opera em um ambiente que lhe for propício. O que nós ficamos fazendo hoje? Orando, buscando ao Senhor para que Deus viesse encher, né, nossos corações, que hoje pudesse ser um dia diferente. Mas se nós não tivermos amor, como que o Espírito Santo deve operar? É impossível, né? Então nós temos que estar com o coração o quê? Aberto, com o ambiente propício, para que o Espírito Santo de Deus possa o quê? Atuar. O contexto mostra que o Espírito opera em um ambiente que lhe é propício.
isto é, aonde a igreja está banhada no amor cristão. Muitos podem cair na tentação de achar que o segredo para ter uma igreja imersa no Espírito, isto é, aonde os dons espirituais se manifestam com regularidade, tem a ver a cumprir determinadas regras e normas estabelecidas. Regras são importantes e podemos viver sem ela. Não podemos viver sem ela. Contudo, o Espírito opera no ambiente onde há comunhão entre os irmãos. Às vezes podemos quebrar a comunhão com outros, achando que não tem importância, mas Jesus ensina: para ser perdoado por Deus, devemos perdoar sinceramente nosso irmão. Qualquer ensino contrário a isso é falso. Então, para que a unidade e para que o Espírito Santo de Deus habite dentro da nossa igreja, é necessário que haja amor e perdão. Amém? Amém. A graça como favor imerecido. Tópico 2.2. A graça como favor imerecido. Há ainda um outro aspecto de graça de Deus revelada nesse texto. Em todos eles havia o que? Abundante graça, que está em Atos 4,33. Isso significa que a graça de Deus estava manifestada tanto nos apóstolos como em toda a igreja. Esse texto não se encontra deslocado, mas é posto aqui com o propósito de mostrar a razão ou o motivo daquele contagiante ambiente cristão. Uma igreja dinâmica que demonstra um amor para com o seu próximo e na qual o Espírito Santo se manifesta de forma abundante é uma igreja que reflete a graça de Deus. Na Bíblia podemos perceber que a graça de Deus gerou entre os crentes um sentimento de gratidão por terem sido, sem merecimento algum, capacitado por Deus para viverem uma vida abundante. Isso se torna um padrão nas demais igrejas do Novo Testamento. Vemos, por exemplo, esse sentimento de gratidão como uma resposta à graça de Deus na pessoa dos apóstolos, na pessoa do apóstolo Paulo. Somente a graça gera tamanho sentimento de gratidão. Esse contexto aqui está falando para nós que tudo isso que nós temos, a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus, foi um dom dado por Deus. Não é mérito, né? Não é mérito nosso, entendeu? Foi a graça imerecida. Foi Jesus Cristo através da morte dele, ele se doou. É por isso que hoje nós temos essa graça. Amém. Tudo é por causa da graça. Amém. Tudo é por causa de Jesus Cristo. Nós temos que entender que tudo é pela graça. Amém? Amém. Desse ponto aqui, já vamos terminar, o horário já está avançado. A manifestação do amor na solidariedade cristã, a busca da equidade. O dicionário Aurélio da língua portuguesa conceitua equidade como a disposição de reconhecer a igualdade e o direito de cada um, assim diferentemente da igualdade, porque a igualdade significa que um é igual ao outro. A equidade não enxerga as pessoas como sendo todas iguais e por isso busca formas de ajustar um desequilíbrio entre elas. Em Jerusalém não havia nivelamento social, nem todos possuíam as mesmas condições. Havia as pessoas mais abastadas e havia pobres também. Estes geralmente em maior número. Logo a igreja demonstrou ser sensível a essa realidade, procurando tratar dessa situação, sendo solidário com a situação do menos favorecido. E é isso que a nossa igreja faz, né? Com a campanha do quilo, ajuda as pessoas menos favorecidas, né? E que era
a maior parte eram os menos favorecidos. Então, os discípulos, os apóstolos, eles teve essa visão, entendeu? Entre a igualdade e a equidade. Igualdade são as pessoas todas iguais. E não eram todos iguais. Havia um desvelamento social, né? E só que eles procuraram, né, ajudar todos. É muito lindo isso, né? E isso faz parte da igreja de Cristo. Isso faz parte da demonstração de amor. Propriedade em compartilhamento. É sobre esse ponto de tratar todos da mesma forma. Né? Infelizmente, a gente vê, a gente sabe que tem muitos lugares, muitas igrejas evangélicas que faz essa acepção e essa discriminação. Por exemplo, se chegar uma pessoa muito bem vestida, muito bem arrumada, né? Toda perfumada, ela é tratada de uma forma diferente daquele que chega de uma forma mais humilde. Né? Os mais bem arrumados têm os lugares específicos, separados, especial. E hoje a gente está vivendo uma sociedade que faz uma discriminação, uma acepção de pessoa que é julgada pela aparência. Né? Principalmente, né, a gente sabe que é uma luta os negros lutando, né, com essa coisa de ser discriminado. Qual é a outra palavra que fala? Que eu esqueci agora. Com os negros, né, que eles são vistos de uma forma... por exemplo, eu vou contar a experiência que eu vivi essas 2 semanas passadas. E eu fiquei assim, meu Deus. Todos os negros na rua, o rapaz, o jovem, adolescente negro, está passando com a mochilinha das costas, ele já chega assim, as pessoas já se afastam com medo de ser, é um delinquente, é um ladrãozinho. Então, eu não sei nem se ele está presente aqui, mas ele sabe que estava comigo o Arthur, né, o filho da Meire, estava de férias de escola, e eu sei que a Meire tem que trabalhar. E esse menino, desde que ele chegou na minha casa, era bebezinho ainda, chegava às 7 horas da manhã, na casa com ele, com a mochilinha, com as fraldas, mamadeira, e eu, minha filha me ajudava a tomar conta dele, né? Aí, então, ele vai fazer 14 anos agora, dia 25 de agosto, e eu tenho um amor de um filho com ele. Aí eu falei assim, vou levar o Arthur para passear comigo, que eu fui lá para Icaraí, para casa do meu filho, que ele viajou, a casa ficou vazia, ele tem gato, essas coisas lá. Falei, não, vou dar uma ajuda lá. Então o Arthur foi comigo. Né? E aí eu já sei que lá, em outros lugares, é assim, lá tem muita morador de rua e esse menino que fica ali na beira da praia roubando o celular das pessoas. Eu falei, Arthur, quando a gente entrar em algum estabelecimento aqui, filho, fica perto de mim, tá? Não fica botando a mão nas coisas, que criança, sabe como é que criança, né? Fica botando a mão aqui, mexendo, quer ver, curioso, que eu falei, filho, fica perto de mim, não fica botando a mão em nada, que a gente não vai comprar. Mas aí eu já observei isso. Assim que eu entrava com ele ficava um pouquinho atrás, eu já olhava o olhar das pessoas com ele, entendeu? Aquela discriminação. E aí teve um estabelecimento que ele estava precisando do chinelo, eu falei, vai lá, Arthur, vai lá olhar o chinelo, qual que você gosta ali. Aí não tinha ninguém por perto, ninguém da loja por perto. Mas quando ele começou a botar a mão no chinelo, eu fiquei assim olhando de longe, né? E aí a moça lá já saiu do balcão e já foi ficar lá perto dele, né? Olha, aí eu falei, a todo lugar que ele ia comigo, eu fui olhando assim, Arthur, fica perto de mim. Aí eu, Arthur, fica aqui perto de mim. Aí, então, assim, é muito triste, sabe? O que acontece no mundo, né? As injustiças que a gente vê aí, que a gente vê, né, até matando o jovem adolescente só porque é negro, sem ter
feito nada. E essa coisa não pode acontecer no nosso meio. Todos têm que ser tratados igualmente, em nome de Jesus. Né? Até teve uma encenação que fizeram com o rapaz, todo vestido, todo rasgado, chegou, foi uma encenação, não sei se alguém aqui viu. Ele chegou na porta da igreja, não deixava o rapaz entrar na igreja, porque ele estava descalço, todo sujo, com a roupa rasgada, né? Então é isso, a igreja do Senhor tem que ser equidade, direitos iguais, né? E isso que falou aqui, direitos iguais. É isso. Amém. Infelizmente, nós estamos vivendo num mundo, entendeu? Onde a acepção está sendo muito grande. A acepção, né, está sendo muito grande. Mas nós temos que nos posicionar, né? Nós temos que nos posicionar e olhar para dentro de nós. Se nós não gostaríamos de ser, então não vamos fazer. Né? Isso tem que partir de cada um. Né? E o mundo nós já esperamos, né? Mas dentro da igreja não. Amém? Dentro da igreja nós temos que abraçar, porque é uma alma, é um ser humano. Então, propriedade de compartilhamento, nós já fazemos isso. Exemplo de voluntariedade que não falta aqui entre as irmãs, né? Que traz as coisas para fazer almoço, aquelas coisas todas. Né? Então, nós vamos fechar a lição, entendeu? E que nós, a cada dia que nós venhamos ter um coração voluntário, um coração cheio de amor, porque o Senhor se agrada. Amém. O Senhor se agrada. Chegamos à conclusão de mais uma lição bíblica. Vimos como o amor de Deus derramado nos corações da primeira igreja mobilizou os crentes a socorrer os mais necessitados. Isso aconteceu de forma voluntária, quando cada um, de acordo com as suas posses, se prontificava a dar do que lhe pertencia. Não há igreja voluntária, não há igreja cristã verdadeira sem essa identificação com um outro. Ninguém pode fechar os olhos diante da necessidade alheia e se auto-titular de cristão. O verdadeiro amor se realiza no entendimento da necessidade do próximo. Amém? O verdadeiro amor se realiza no entendimento da necessidade do próximo. Se o próximo tiver necessidade, vamos ajudar. Vamos ajudar. E muitas das vezes nós temos que orar também, né? Para ver se aquela pessoa não está debaixo de uma prova de Deus e a gente vai meter a mão numa cambuca, né? Mas tudo nós temos que orar e buscar a Deus. Por isso que existe oração, né? Para nós buscarmos o Senhor em oração. Amém? Amém. Eu agradeço a Deus por essa manhã, por essa lição. Nós somos uma igreja de amor, mas eu acho que a partir de agora nós vamos ser uma igreja com mais amor ainda, né? Nós vamos exercitar o amor em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E agora eu vou chamar a Rose, para que a Rose venha chamar os jovens, né? Que vai falar sobre a lição dele e vai falar sobre a